Apocalipse 3, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós temos lido a tua palavra, Senhor, e nós, nesse momento, Deus, nós pedimos a ti, Pai. Fala através da minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é aquele que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que convence, Pai, todas as pessoas, Senhor. Então, nesse momento, usa a minha vida, Pai, com autoridade, com ousadia, com poder, e que a tua palavra ministrada, Senhor, encontre corações férteis, e a tua palavra possa dar frutos e frutos de arrependimento para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos? Esse é um texto, assim como vários outros, mas esse em especial, ele é um texto que quando eu leio, eu fico muito preocupado. Eu não sei vocês, mas é um texto que quando eu medito nesse texto, eu fico assim, pensativo. Qual será o tipo de crente que eu estou sendo? Será que eu estou sendo o tipo de crente frio, o quente ou o morno? E esse texto que nós acabamos de ler, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje aqui, ele foi escrito por João na ilha de Patmos por volta do ano 100 depois de Cristo, em forma de revelação das palavras de Jesus Cristo às igrejas. Das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essa carta, a de Laodiceia, ela é a mais dura e a mais exortativa de todas elas. Laodiceia era a mais rica das 7 cidades. Ela era muito conhecida por seu sistema bancário, por sua manufaturação de lã e também por uma escola de medicina que produzia um unguento, um óleo, uma espécie de um colírio para os olhos. Mas essa cidade, ela sempre enfrentava problemas com o seu abastecimento de água, com o seu fornecimento de água. Diz a história que em certa ocasião eles construíram um aqueduto a partir das fontes de águas quentes para levar água bem quentinha até a cidade. Era para essa água chegar bem quente até Laodiceia. Mas, quando a água chegava na cidade, ela já não estava quente, nem agradavelmente fresca. Essa água, ela estava morna. E a água fria, meus irmãos, todos nós sabemos que ela é muito boa para se beber. A água quente, ela tem também as suas qualidades. Mas a água morna, quem aqui já bebeu água morna? Morna. Sabe do que eu estou falando? A água morna, ela é terrivelmente desagradável. Ela nos causa enjoos, nos dá náuseas, nos causa vontade de vomitar. E Jesus usou então a situação difícil que Laodiceia enfrentava por conta do seu abastecimento de água, por conta do seu fornecimento de água, para ilustrar uma situação pior ainda, que era a sua situação espiritual. E através dessa carta de João, à igreja de Laodiceia, Jesus mediu a temperatura espiritual daquela igreja e disse: vocês são mornos. Quem dera vocês fossem frios ou quentes. Mas porque vocês são mornos, eu vou vomitá-los da minha boca. Isso é terrível, irmãos. Mas infelizmente, nos nossos dias de hoje, nos nossos dias atuais, existem muitos crentes que estão vivendo na mesma situação que a igreja de Laodiceia está vivendo. Eles não são quentes nem frios, mas estão mornos. E porque estão mornos, estão a ponto de serem vomitados por Deus. Olha que terrível isso. Por isso que cada vez que eu leio esse texto, cada vez que eu paro para meditar nesse texto,
a gente fica com uma pulga atrás da orelha. A gente fica se perguntando qual tipo de crente eu sou. Será que eu sou o frio, o quente ou o morno? Aquele que Jesus quer vomitar da sua própria boca. Mas, espera aí que eu me perdi, só um minuto aqui, irmãos. Só um minutinho. E eu fico me perguntando, mas como que eu posso saber se eu sou um tipo de crente frio, quente ou morno? Como que eu posso descobrir isso? Qual é o tipo de crente que eu sou? Eu acredito que todos aqui já se fizeram essa pergunta alguma vez. Será que eu sou crente de verdade? Qual é o tipo de crente que eu sou? E como que nós podemos saber isso? Se nós tivéssemos um termômetro espiritual que medisse a nossa temperatura espiritual, seria muito fácil. Mas, infelizmente, nós não temos esse termômetro. Mas nós podemos medir a nossa espiritualidade pelas nossas atitudes. As nossas atitudes revelam claramente a nossa temperatura espiritual. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês aqui como que eu sei, como que eu meço a minha temperatura e eu sei se eu sou um crente frio, em primeiro lugar. Bom, é muito fácil saber quando eu sou frio. Quando eu não tenho mais vontade de orar, quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, quando eu ouço uma pregação e não sinto mais o poder de Deus, é porque eu estou frio espiritualmente. Quando nós não sentimos mais amor pela obra de Deus, quando nós não temos mais compromisso com Deus, ou quando eu não tenho mais compromisso com o trabalho da igreja, quando eu não valorizo o culto, quando eu troco o culto por qualquer coisa, por jogo de futebol, por um passeio, por uma visita lá em casa, quando eu troco o culto por qualquer motivo, ou quando eu não tenho vontade de orar pelos irmãos, é porque eu estou sendo um crente frio, espiritualmente falando. Quando a mensagem pregada todo domingo, toda segunda-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda célula, quando a mensagem pregada toda semana, ela não surte mais efeito nenhum na minha vida. Quando nós ouvimos, daqui a pouco vai ter a entrada dos homens, quando nós ouvimos testemunhos e nós não nos emocionamos mais. Sabe, irmãos, quando eu não tenho vontade de glorificar a Deus, de levantar as minhas mãos, de dar glória a Deus, de orar em línguas estranhas, é porque eu estou sendo frio, espiritualmente falando. E um crente frio, ele é como Tomé, que ele viu Jesus Cristo ressuscitado, mas ele não creu e nem sentiu nada. Enquanto os outros 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles reconheceram Jesus e sentiram o seu coração aquecido. Quando uma pessoa, meus irmãos, ela fica muito tempo em um lugar frio, em um lugar gelado, ela pode sofrer de hipotermia, passando por um congelamento lento. O primeiro estágio leva essa pessoa a um sono e depois mata essa pessoa congelada. Ei, meu querido, se você está se sentindo frio espiritualmente falando, comece a orar a Deus, comece a pedir para Ele aquecer novamente o seu coração com o fogo do Espírito Santo de Deus. Se você está se sentindo frio espiritualmente, não existe outro jeito a não ser pedir para Deus. Não tem outra saída. A Bíblia nos diz claramente em Levítico 6:13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O crente frio é aquele crente que já perdeu o primeiro amor. E para quem perdeu o primeiro amor, a receita é a mesma que Jesus deu para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:5. Lembra-se de onde caíste, se arrepende e volta ao primeiro amor. Então, saber se eu sou um crente frio é muito fácil. Se eu me enquadro dentro dessas características, dessas qualidades negativas, é porque eu estou sendo frio espiritualmente falando. Mas e o morno? O morno, ele é muito pior do que o crente frio. O morno é bem pior que o frio.
Porque o frio ainda ele pode esquentar. Mas o morno é alguém que já foi quente um dia e agora está morno. O morno é aquele um que já se acostumou com a mensagem que é pregada. É aquele um que nunca a mensagem é para ele. É aquele que senta aqui e fala, se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Se ciclano tivesse aqui, essa mensagem é para ele. Nunca é para o crente morno. O morno é aquele que já se acostumou com a mensagem. É aquele que acha que sabe de tudo. É aquele que não aceita a correção do seu líder, do seu pastor. Se o pastor ou o líder chega para ele para dar um palpite, alguma coisa, uma opinião, para dar uma corrigida nessa pessoa, essa pessoa logo quer sair da igreja. Ela logo espana. Ela não aceita a correção. Ela não se alegra com nada, não se surpreende com nada da parte de Deus. Sabe, irmãos, o crente morno é o crente que está em cima do muro. Ele até quer servir a Deus, mas ele não quer largar os seus prazeres do mundo. Ele até quer servir a Deus, mas ele não quer largar os seus vícios. Ele até quer servir a Deus, mas ele não quer parar de mentir. Ele até quer servir a Deus, mas não quer parar de enganar a sua esposa, o seu marido. Ele até quer servir a Deus, mas não quer pagar suas contas. Esse é o tipo de crente morno. Estão em cima do muro. Eles estão na janela, assim como o jovem Eutico estava quando Paulo pregava. E meus irmãos, quem está em cima da janela, ele não está dentro e nem fora. Quem está em cima do muro, ele não absorve o que vem de dentro, nem o que vem de fora. É o tipo do crente, com perdão da palavra, que não fede e não cheira. Está lá, mas não está. Esse é o crente morno. Eu gosto muito de café. Acho que a bebida que eu mais gosto é café, talvez. E o café bom é o café quente. É aquele que se você tomar um gole meio quente, ele desce arrancando couro da garganta. Esse é o café bom. Mas tem o café gelado também, que ele também é gostoso. Eu não sei quantas pessoas já tomaram o café gelado. Ele é bom. Eu prefiro o quente, mas o gelado até que é bom. Mas agora você já experimentou tomar aquele café que foi feito pela manhã, ali por 4 horas da tarde? Aquilo ali, se você tomar, ele causa náusea, causa enjoo, causa vontade de vomitar. E é exatamente isso que o crente morno causa em Deus. Vontade de vomitá-lo da sua boca. O crente morno ele é como Naamã, que ele não acreditou no poder de Deus para curá-lo da sua lepra, se ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E mesmo depois que ele foi curado, ele ainda disse que continuaria se prostrando diante de Rimon, o Deus do seu patrão. Por quê? Porque ele era morno. Porque ele estava em cima do muro, querendo servir a 2 senhores. E o que a Bíblia nos diz em Mateus 6:24 sobre servir a 2 senhores? Que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de amar a um e odiar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. O crente morno é inconstante, irmãos. Hoje ele esquenta um pouquinho, mas amanhã ele esfria. Hoje ele está pegando anjo pela asa na igreja, e amanhã a igreja já não serve mais para ele. Hoje a igreja é tudo na vida dele. Não vivo sem a igreja. Amanhã a igreja não presta. Só falo de dinheiro. Só isso. Só ficam cobrando. Esse é o crente morno. É aquele que está em cima do muro. Sabe, ele não se firma como quente nem como frio. É inconstante. E quem é inconstante, meus irmãos, é semelhante à onda do mar, que vai e vem. Tiago 1,6 diz isso para nós. Então esse é o tipo de crente morno. É o pior tipo de crente que existe. Que nada está bom. Que ele sabe de tudo. Que ele é o cara. Deus o livre se o pastor falar alguma coisa. Esse líder que nem vem falar nada para mim, senão já sai da igreja. É dessa maneira. E o quente? O crente quente é aquele que é cheio da presença de Deus na sua vida. Aleluia! Quantos crentes quentes nós temos aqui?
Glória a Deus! Aleluia! Mas se tem uns frios aqui, hoje vai sair quente em nome de Jesus. Se tem uns mornos aqui, nós vamos dar um jeito de dar essa pecada aqui, vai sair quente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é a diferença entre o crente frio, o morno e o quente? Enquanto o frio, ele é aquele crente que não se alegra com nada. O morno é alguém que já foi alegre, mas hoje está nessa indecisão, está em cima do muro. O crente quente é aquele que sente o poder de Deus a todo instante, aleluia. A nossa temperatura do nosso corpo, ela pode ser medida por um termômetro, mas a nossa temperatura espiritual, ela é medida pelas nossas atitudes. Somente pelas nossas atitudes. Você quer saber se o camarada ou a camarada é frio, quente ou morno? Convide-o para orar. Né, pastor Jean? No dia do jogo do Brasil? Aí tem que ser quente demais. Convide-o para ler a Bíblia. Convide-o para evangelizar. Convide-o para ir numa vigília de oração. Que através da resposta dele, você vai saber com qual tipo de crente você está falando. Nós temos que ser quentes, irmãos. E o que é que mantém um crente quente? Muita oração. Leitura diária da palavra de Deus. Santidade. Consagração. Presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em Levítico 6:12, a Bíblia nos diz que todos os dias o sacerdote ele tinha que colocar lenha no altar para o fogo não se apagar. Era tarefa dele manter o fogo aceso. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Glória a Deus, todo mundo aqui é sacerdote, irmão. Todos nós somos sacerdotes. Então a tarefa de manter o nosso fogo aceso é nossa. É minha e tua. Eu não posso manter teu fogo aceso. O teu líder não tem a tarefa de manter o teu fogo aceso. O teu pastor não tem a tarefa de manter o nosso fogo aceso. A igreja não tem o papel de manter o nosso fogo aceso. Quem tem a função de manter o nosso fogo aceso somos nós. Eu e você. Ninguém vai vir orar para mim. E eu vou ficar cheio. Se eu não tiver em oração, não tem como. Se eu não ler a palavra de Deus, ninguém vai ler por mim. Isso não existe. Então a obrigação de manter o nosso altar aceso é nossa. Então se você quer ser o seu altar aceso, ser um crente quente, fervoroso, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, coloque lenha no seu altar. Não deixe o seu altar, o fogo do seu altar apagar. Nós temos que colocar lenha. E qual lenha? Eu acabei de falar, oração, leitura da palavra de Deus, santidade, consagração, jejum e por aí vai. Sabe, meus irmãos, existem 3 coisas fundamentais ou 3 passos para nós sermos crentes quentes. O primeiro deles é ter um verdadeiro encontro com Deus. Não tem como nós sermos quentes se nós não tivermos um verdadeiro encontro com Jesus. Não existe como nós sermos quentes se nós não tivermos experiência com o Espírito Santo. Não tem como. Uma pessoa que não tem experiência com o Espírito Santo, ela não pode ser quente. Ela pode até falar bem, alguma coisa assim, mas ela não é quente. Só pode ser quente quem tem uma experiência real com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, se nós quisermos ser crentes quentes, é entender o nosso propósito. Todos nós temos um propósito em comum. Eu tenho o mesmo propósito que você. Você tem o mesmo propósito que o pastor João. Todos nós temos um propósito em comum. E qual é esse propósito? Servir as pessoas. Se existe gente que acha que está aqui para ser servido, que foi chamado por Jesus para ser servido, está completamente enganado. Está com o foco errado. Eu fui chamado para servir. Você foi chamado para servir. Todos nós fomos chamados para servir as pessoas.
Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas lá de fora, as pessoas que estão lá no mundo, que não conhecem a Jesus, elas estão vivendo cada dia mais sem propósito de vida. Cada dia que passa, elas estão levando as suas vidas sem um foco, sem uma meta, sem um alvo, sem um propósito de vida. E o número de suicídios é alarmante. Vocês sabem quantas pessoas tiram as suas próprias vidas por ano? Eu fui fazer uma pesquisa porque eu fiquei curioso. Segundo o IBGE, em 2010, o número de suicídios somente no Brasil, somente falando a nível de Brasil, foi 9.000 pessoas que tiraram as suas vidas no ano de 2010. Hoje, esse ano é bem maior. Ano passado, 2017, 11.000 pessoas tiraram as suas próprias vidas. Só no Brasil, irmãos. E eu fiquei curioso para saber, mas por que as pessoas estão se matando? Quais são os motivos que as pessoas tiram a sua própria vida? Então eu fui pesquisar. E segundo a Organização Mundial da Saúde, os motivos que as pessoas tiram a sua própria vida são solidão, depressão, problemas conjugais, dificuldade financeira, problema de afeto com os pais, lutos ou perdas afetivas. E olha que interessante a última frase que veio nessa pesquisa que eu fiz da Organização Mundial da Saúde. A última frase era bem assim: o suicídio é um grande finale para uma vida aparentemente sem sentido. Olha que terrível isso, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração com tanta informação, com tanto acesso à informação, com tanta liberdade para buscar informação, mas, no entanto, as pessoas estão cada dia mais vazias, cada dia mais vivendo as suas vidas sem um propósito. Elas dormem pensando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo, Senhor? Sabe, eu como pastor de jovens, ultimamente, uma das coisas que eu mais tenho ouvido em atendimentos são jovens que não sabem o porquê da sua vida. Eles perguntam: pastor, por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que fulano, ciclano é meu pai e minha mãe? O que eu estou fazendo nesse mundo? E isso, meus irmãos, vai gerando um vazio nas pessoas, vai gerando uma depressão dentro das pessoas, que elas pensam que a única solução para os seus problemas, que a única saída para o seu problema é tirar a sua própria vida. Mas hoje eu quero dizer para vocês que você é a resposta para essa geração. Eu sou a resposta para essa geração. Nós somos a resposta para essa geração. Mas essa resposta, esse vazio que as pessoas sentem, é só Jesus que pode preencher. E essa responsabilidade, ela está sobre nós. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade está sobre a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Mas para isso nós temos que ser quentes. Para isso nós temos que ser crentes quentes. E uma marca se nós somos quentes ou não, é quando nós paramos de ser egoístas e passamos a olhar o próximo. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando eu entendo que o Senhor me tirou das drogas, quando nós entendemos que o Senhor nos tirou da prostituição, que Jesus nos libertou dos vícios, que o Senhor nos tirou de adultérios, que o Senhor nos tirou, sei lá, de mentiras, do álcool, de tantas coisas, quando eu entendo que o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, porque Ele tem um propósito nas nossas vidas, para sermos pontes para as pessoas têm que ver nas nossas vidas, nos nossos testemunhos, que nós somos a resposta que eles estão pedindo para Deus. As pessoas têm que ver nas nossas vidas. Quantas pessoas estão clamando hoje, nesse momento: Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existe, me dá um sinal. Se o Senhor existe, me dá uma resposta. Se o Senhor existe, manda um anjo enviado por ti, Senhor.
E o Senhor está falando aos nossos corações nessa noite. Queridos, essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. Sabe, a marca se nós somos quentes ou não, é quando eu entendo que eu estou sendo salvo para ser um canal, para ajudar os outros a conhecerem a Jesus. Nós seremos a ponte que levaremos as pessoas até Jesus, que é o único caminho, a única verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. As pessoas estão buscando um sentido para as suas vidas. As pessoas estão buscando uma solução para as suas vidas, e nós temos a resposta, nós temos a solução, que é Jesus Cristo de Nazaré. Existe salvação sim, existe uma solução, a morte não é o fim, para nós a morte é apenas o começo de uma vida eterna, aleluia, aleluia. A coisa que o Senhor mais quer nessa noite é que nós deixemos de ser egoístas e passemos a servir o próximo. Porque quem não serve, não serve. Olhe para quem está do seu lado e fala aí, irmão, quem não serve, não serve. Vai lá, fala para quem está do seu lado. Quem não serve, não serve. Fala mais, fala assim, ó, perdão. Se até hoje eu não te servi, mas saiba que a partir de hoje, eu estou aqui para lhe servir. Amém. Qual foi o maior ensinamento que Jesus deixou aqui na terra? Sabe, irmãos, teve um início, um meio e um fim. O início foi que ele deixou a sua glória para nos servir. O meio foi que ele fez tudo o que ele fez para nos servir. E o fim foi que ele deu a sua própria vida para nos servir. Nós temos que parar de jogar a nossa responsabilidade para os nossos líderes, para os nossos pastores. Sabe, tem gente que chega assim, pastor, eu quero ganhar fulano para Jesus. Quero ganhar fulano para Jesus, vai lá orar por ele para mim. Vai lá evangelizar ele para mim que eu quero ganhar ele. Eu não vou, vai você. Jesus deu na tua mão, é responsabilidade tua, vai cumprir o teu propósito, vai cumprir o teu chamado, é tua responsabilidade. Paulo deu a sua vida pelo amor ao próximo, pelo propósito de Deus em sua vida. Ele deixou tudo que ele tinha para viver o propósito de Deus em sua vida, que era o quê? Era servir aos irmãos e servir aquelas pessoas que ainda não conheciam a Jesus. Quero dizer para você hoje aqui, que o propósito vale a tua vida. Os 12 discípulos de Jesus morreram por um propósito. Os 12. Aí você fala, não pastor, você está enganado. Está equivocado. Porque Judas não morreu por um propósito. Judas, ele tirou a própria vida, ele se matou. Sim, Judas se matou por não servir ao seu propósito. Todos morrem por um propósito, irmãos. Nem que seja pela desobediência. Todos. Tem muita gente morrendo espiritualmente. Tem muita gente se matando espiritualmente. Porque tem jogado a sua responsabilidade para os outros. Tem gente que está morrendo espiritualmente, está se matando espiritualmente, porque não está assumindo a sua responsabilidade de ser um crente quente. E daí fica pondo a culpa na igreja, fica pondo a culpa no líder, no pastor. Ah, porque meu pastor não foi atrás de mim. Ah, porque meu líder não foi atrás de mim. Ah, porque a igreja só se interessa pela gente quando a gente está não sei o quê. A responsabilidade de manter o nosso altar aceso é nosso. Não é da igreja. Não é do seu líder. Não é do seu pastor. É pessoal. É eu que tenho que ler a Bíblia. É eu que tenho que me alimentar. Sou eu que tenho que fazer o meu devocional. Sou eu que tenho que fazer jejum. Sou eu que tenho que viver em santidade. Não a minha igreja viver em santidade por mim. Então, meus irmãos, se nós quisermos
ser crentes quentes? São 3 passos fundamentais. Primeiro, ter um verdadeiro encontro com Deus. Quem teve encontro com Deus aí? Pessoal lá de trás, lá, teve encontro com Deus? Glória a Deus! Quantos já passaram pelos nossos encontros? Levante sua mão. Olha que coisa linda. Quase todos. Então todos nós já demos esse primeiro passo para ser quentes. Todos nós já demos esse primeiro passo, que é ter um encontro real com Deus. Ter experiência com o Espírito Santo. O segundo passo é entender o nosso propósito, que é servir as pessoas. E o terceiro passo é manter o fogo do nosso altar aceso, com muita oração, muita vida em santidade, muita leitura diária da palavra de Deus, muita consagração, muito jejum, para que assim o Espírito Santo de Deus habite em nossa vida. Somente dessa maneira nós seremos quentes. Qual tipo de crente você é? Qual tipo de crente eu sou? O frio? O quente? Charamanaias? Ou o morno? Qual tipo de crente o senhor é, irmão Toninho? Fervendo, borbulhando. Aleluia! Esse irmão Toninho é quente. E é isso aí, é assim que nós temos que ser. Mas para encerrar, eu quero contar aqui 2 histórias verídicas. A primeira é do Titanic. Quantos aqui conhecem a história do Titanic? Todos conhecem? Muitos só conhecem a história do Jack e da Rose. You're here, there's nothing I fear. Eita lá! Muita gente só conhece essa história. Mas não é essa história que eu... Não é essa história, salve eu aqui, Everton, vem cantar. Não é essa história que eu quero contar hoje. Eu quero contar uma história de um verdadeiro amor. De um crente quente. Alguém que teve um encontro com Deus, com o Espírito Santo. Sabe, não um romance de 3 dias, mas de alguém que entendeu o seu propósito a ponto de dar a sua vida pelo próximo. Desse camarada aí, aquele homem lá, pastor John Harper. No dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic ele partiu de Southampton, no Reino Unido, para a sua viagem inaugural, que seria também a sua última viagem. Porém, 4 dias após iniciar a sua viagem inaugural, todos conhecem a história, o navio Titanic ele se chocou com um iceberg e naufragou, entrando de uma maneira muito triste para a história, como sendo a maior catástrofe marítima de todos os tempos, ceifando a vida de 1.514 pessoas. E entre as pessoas que perderam as suas vidas estava o reverendo John Harper, que ele viajava para pregar numa famosa igreja em Chicago, a igreja de Moody Church. Mas devido ao fim trágico do navio, ele nunca chegou ao seu destino, mas teve os momentos finais daquele navio como seu último e mais importante campo missionário. John Harper ele era um apaixonado por almas. Ele nasceu em uma família cristã em maio de 1872, na Escócia. E aos 13 anos ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esse homem ele passou a dedicar-se de uma maneira tão intensa à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que aos 17 anos ele já pregava nas esquinas da sua cidade natal, enquanto ele trabalhava em uma fábrica para manter o seu sustento. E depois de pregar por 5 ou 6 anos aproximadamente, ele foi ouvido por um pastor da Missão Batista Pioneira em Londres, que o convidou para trabalhar em sua igreja de forma integral. John Harper assumiu essa igreja com 25 membros. E em pouco tempo a igreja já passava dos 500 membros. Tamanho era a sua sede por almas. Mas Harper, no dia 10 de abril de 1912,
ele embarcou no Titanic. Dia 10 de abril de 1912, John Harper embarcou no Titanic com sua filha de 6 anos de idade e a sua sobrinha de aproximadamente a mesma idade. E na noite do dia 14 de abril, o reverendo John Harper, ele foi acordado, ele foi despertado pelo som, pelo barulho da batida do navio no iceberg, e o som daquele iceberg rasgando o casco do navio, e depois por um barulho de um sino, que indicava que o navio estava em perigo, porque naquela época não existiam as buzinas que existem hoje nos navios, era tudo por meio de um sino que tocava, quando o navio estava em perigo. E John Harper então foi acordado dessa maneira, primeiro pelo barulho da pancada, depois pelo barulho do sino. Então ele acordou a sua sobrinha e a sua filha e as enrolou em um cobertor. E quando já era certo que aquele navio iria afundar, que não teria mais jeito, que não tinha mais como, o navio iria afundar, ele então pegou a sua filha e a sua sobrinha, com lágrimas nos olhos, ele as beijou e se despediu delas. Entregou essas meninas para um dos membros da tripulação. E quando ele viu que as meninas estavam em segurança, já no bote salva-vidas, então John Harper, ele se virou e olhou talvez o seu maior e mais importante campo missionário da sua vida. Aquele grande número de pessoas que foram jogados às águas, que teriam poucos momentos de vida por conta do naufrágio. Testemunhas relatam que John Harper, após o navio se partir ao meio e aproximadamente 1.500 pessoas foram serem lançadas às águas daquele mar gelado, John Harper, com seu colete salva-vidas, ele passou os seus últimos momentos de vida nadando de pessoa em pessoa, levando Jesus até as pessoas. Ele nadava até as pessoas e perguntava: ei, você já aceitou Jesus? E as pessoas diziam: não aceitei. Então ele mandava Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E as pessoas iam aceitando Jesus. Muitos já iam morrendo ali mesmo, mas iam morrendo salvas, porque um homem teve um encontro com Deus, entendeu o seu propósito e manteve lenha no fogo do seu altar. E ele ia de pessoa em pessoa nadando, perguntando: você já aceitou Jesus? E aquelas pessoas que diziam não, ele mandava Atos 16, 31, então crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Até que ele chegou nadando até um homem que estava agarrado em um pedaço de madeira, um dos destroços lá do navio. E ele chegou para esse homem e falou: o senhor já aceitou Jesus? Esse homem falou: não aceitei. Então crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas aquele homem falou: não, eu não quero Jesus. Então John Harper tirou o seu colete salva-vidas, lançou para aquele homem e disse: então toma aqui, que você precisa muito mais disso aqui do que eu, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E ele então saiu nadando para evangelizar mais pessoas, porque ele não aguentava ficar parado. Ele queria levar Jesus até as pessoas, então ele foi nadando até outras pessoas. E a mesma história, já aceitou Jesus? Não, então crê no Senhor Jesus e será salvo, e as pessoas aceitavam. Mas ele ficou com aquele homem que não tinha aceitado na sua cabeça. E ele então voltou nadando até aquele homem. E quando ele chegou perto desse homem mais uma vez: você daí já aceitou Jesus? E o homem: não quero saber de Jesus. Então John Harper tentou nadar para evangelizar mais pessoas, mas aí já era tarde. Ele começou a sucumbir por conta da hipotermia e afundou nas águas daquele mar gelado. Mas o que eu quero dizer aqui é que as suas últimas palavras foram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. John Harper, ele morreu, mas ele cumpriu o seu propósito, que era servir aos outros. E a história do reverendo John Harper, desse homem, ela só se tornou conhecida porque aquele homem, aquele deu o seu colete, que rejeitou o seu evangelismo, foi um dos sobreviventes que foram resgatados daquelas águas do mar gelado.
E tempos mais tarde, esse homem, em seu testemunho, ele fala assim no seu próprio testemunho: quando eu vi que estava com 2 quilômetros de águas congelantes abaixo de mim, eu olhei para o céu e disse: Jesus, eu te aceito, me salva, Jesus, eu entrego a minha vida para ti. E ele termina o seu testemunho dizendo: eu sou o último convertido de John Harper. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar. Mais de 1.500 pessoas perderam a sua vida. Mas John Harper, durante essas 2 horas e 40 minutos, levou Jesus até as pessoas. Essa sim é a história de um verdadeiro amor, de um verdadeiro apaixonado, de um verdadeiro herói em um navio naufragado. Mas tem mais uma outra história que eu quero contar bem rapidinho, que também é de um navio que também naufragou. Pode pôr a outra foto lá, Gui, fazendo um favor. Só que ela não ficou tão conhecida como a história do Titanic. É do navio Empress of Ireland, que é o Imperatriz da Irlanda. Esse navio ele naufragou em 1914, apenas 2 anos após o Titanic. Ele era um dos 2 navios que faziam a rota Liverpool-Quebec, Europa, América do Norte. E na sua última viagem ele saiu de Quebec, no Canadá, em direção à Europa. E por volta das 2 horas da manhã do dia 29 de maio, das 2 horas da manhã do dia 29 de maio de 1914, o Imperatriz da Irlanda, ele se chocou, ele se bateu-se em outro navio por conta de um forte nevoeiro. E assim como as pessoas que estavam a bordo do Titanic, assim como essas pessoas, nesse navio também, essas pessoas foram despertadas, foram acordadas da mesma maneira. Primeiro pelo som da pancada, da batida, e depois pelo barulho daquele sino, que indicava que o navio estava em perigo. Mas diferente do Titanic, meus irmãos, que demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente, esse navio em apenas 14 minutos, ele afundou completamente, com 1.477 pessoas a bordo, das quais 1.012 não sobreviveram. Olha que tragédia. Talvez quase ninguém aqui tenha ouvido falar desse navio. Só que nesse navio estava um grupo de 120 jovens canadenses missionários, aleluia. 120 jovens missionários, que eles estavam em suas cabines próximas ao local onde ficam os botes salva-vidas e os coletes salva-vidas. E quando eles ouviram o barulho da pancada, quando eles foram despertados pelo barulho da batida, eles já foram correndo até esse local onde ficavam os salva-vidas, pegaram os seus salva-vidas, vestiram os seus salva-vidas. Mas quando aquele sino começou a tocar, indicando que pessoas estavam em perigo, que pessoas estavam correndo risco de vida, eles não se aguentaram, meus irmãos. Eles olharam um para os outros, e talvez ali eles tenham visualizado o seu maior e mais importante campo missionário de suas vidas. E eles se lançaram nas águas e começaram a levar Jesus até as pessoas. 120 jovens. E eles começaram a nadar até as pessoas. Ei, você já aceitou Jesus? Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E as pessoas iam aceitando. E a mesma história do Titanic. Muitos já iam morrendo afogados ali, mas iam morrendo salvos. E eles começavam a nadar de pessoa em pessoa, até que uma moça de 18 anos desse grupo de 120 jovens, ela nadou até um senhor de aproximadamente 60 anos de idade. E ela chegou: ei, o senhor já aceitou Jesus? O homem: não aceitei. Então crê no Senhor Jesus, será salvo. Ele falou: não quero. Então essa moça tirou o seu colete salva-vidas, jogou para esse homem e falou: então toma aqui o meu colete. Aquele homem ficou bravo. Ele falou: escuta aqui, menina, eu sou um homem, eu tenho muito mais força do que você, eu aguento muito mais tempo nadando aqui do que você, eu consigo sobreviver por mais tempo. Além do mais, você é uma menina, eu já sou velho, eu já vivi uma vida inteira, vai viver a sua vida. E jogou de novo o colete para aquela moça.
Mas aquela moça, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela entendeu o seu propósito. E ela manteve fogo no seu altar. E então ela pegou e falou assim para ele: mas o senhor já aceitou Jesus? Ele falou: não quero Jesus. Então ela jogou de novo aquele colete para ele e falou: ei, então toma aqui, eu estou te dando mais uma chance. Aqui está mais uma chance para você aceitar Jesus. Porque eu, mesmo que eu morra hoje, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu vou. Aleluia! 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 120 jovens que abriram mão das suas próprias vidas. Um homem no Titanic que deu a sua vida para evangelizar, para levar o amor de Jesus até as pessoas, correndo risco de vida. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, meus queridos? Isso se chama crente quente. É quando eu entendo que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. É quando eu entendo o meu propósito, que é servir as pessoas. E é quando eu mantenho o fogo do meu altar aceso e deixo as picuinhas de lado, deixo as diferenças de lado, deixo os problemas de lado e começo a amar e a servir as pessoas de uma forma incondicional. É só assim que eu serei quente. É só dessa maneira. Tanto os passageiros do Titanic, como os passageiros do Imperatriz da Irlanda. Sabe como que eles ficaram sabendo que o navio estava em perigo? Sabe qual foi o barulho que eles ouviram que o navio estava em perigo? Foi esse barulho que eles ouviram. E quando o sino tocou, aquelas pessoas começaram a se desesperar. Porque esse sino, esse sinal, era o sinal da morte chegando. Para as pessoas incrédulas, esse sinal era o sinal de que a morte estava próxima. Mas para o reverendo John Harper e para aqueles 120 jovens canadenses missionários, esse sino, esse barulho era o chamado de Deus para eles cumprirem a sua missão. Era o chamado de Jesus sobre a vida deles, dizendo: ei, se levanta, vai cumprir o teu propósito, vai cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, meus irmãos, nós estamos em um navio. Nós estamos no maior navio da história, que é esse planeta. E nós temos o colete salva-vidas, que é Jesus. Nós estamos com o colete salva-vida, que é Jesus Cristo. Mas o sino está tocando. O sino está tocando. Pessoas estão morrendo afogadas lá fora. E eu e você estamos com o nosso colete. E muitas vezes nós não queremos largar o nosso colete para os outros. Muitas vezes a nossa vontade é subir num bote salva-vidas e ir quanto mais longe das pessoas possível. Muitas vezes nós pensamos que nós somos quentes, porque nós levantamos a mão e choramos durante um louvor. Não, isso não é ser quente. Está muito longe. O sino está tocando. O sino está tocando, meus irmãos. Pessoas estão se afogando, quem sabe, dentro da tua casa. Quem sabe existem pessoas se afogando dentro do seu emprego, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade.
e nós estamos agarrados no nosso colete salva-vidas, e só estamos olhando para o nosso lado, e não ainda entendemos o nosso propósito, que nós fomos chamados para servir as pessoas. Nós somos a resposta dessa geração. As pessoas têm que ver em mim e em você que nós somos a resposta que eles estão pedindo para Deus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira sua própria vida. As pessoas estão sem propósito. E nós temos a resposta. Nós temos a solução, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se você deseja jogar o seu colete, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Se você entendeu o seu propósito, quer servir as pessoas, se você já teve um encontro com Deus, quem sabe, meus irmãos, quem sabe o Senhor está falando, ei, querido, tem pessoas que só você pode alcançar, tem pessoas que o teu líder não pode, o teu pastor não pode, mas você pode ganhar para Jesus. Se você deseja ser como John Harper, como esses 120 jovens missionários, e se você deseja falar, Senhor, eu estou aqui, eu tenho colete, mas eu não quero ir sozinho, eu quero levar o maior número de pessoas comigo, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Começa a falar com Ele agora. Começa a abrir o teu coração para o Senhor. Aleluia. Pai, essa é uma noite de concerto. É uma noite de nós te pedimos perdão, Senhor, porque talvez muitas pessoas já se afogaram no nosso lado e nós não tivemos a ousadia ou a capacidade de estender a nossa mão, jogar o nosso colete. Deus nos perdoa nessa noite, que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que nós fomos chamados para servir as pessoas, entendendo que a tarefa de manter o nosso altar aceso é nossa, entendendo que nós temos muito trabalho a fazer, porque existem muitas pessoas olhando para as nossas vidas e esperando uma resposta em nome de Jesus.
quero é te ver, envolva com a glória e poder, e tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia! Se você foi abençoado, levante as suas mãos e aplauda bem forte ao nome de Jesus Cristo. Aleluia!